Olá, letrados, tudo bem? Me chamo Cairo e hoje começamos novamente a aula mais gostosa da semana, que é a aula de língua portuguesa. Se vocês não estavam lembrados, nós estávamos trabalhando gêneros textuais na última aula e agora nós iniciamos um assunto maravilhoso, que é o assunto de advérbios. Vamos lá? Advérbio. Advérbio é um termo modificador que, de maneira independente, expressa uma circunstância de lugar, de tempo, de modo, de intensidade, de condição, dentre outras. E desempenha na oração a função de adjunto adverbial também. Em geral, as gramáticas classificam o advérbio por sua função como modificador do verbo. Funções dos advérbios. O advérbio possui a função de modificar o sentido do verbo, acrescentando-lhe uma circunstância. Pode também se referir a um adjetivo ou a outro advérbio, ou até mesmo a uma oração inteira. A função do advérbio, a função de caracterizar o verbo pode ser percebida na formação da própria palavra advérbio, em que o prefixo ad indica proximidade, contiguidade. Sendo assim, do ponto de vista funcional, os advérbios desempenham a função morfológica e sintática. Observação: o advérbio não admite variação em sua forma e sua principal função é modificar o verbo. Advérbio do ponto de vista morfológico. O advérbio não flexiona em gênero nem em número, ou seja, trata-se de uma classe gramatical invariável. Por exemplo, a mãe sempre foi menos paciente que a filha. Se vocês sabem, acho que vocês percebem que há alguma coisa errada nessa frase, e a gente vai dizer por quê. Notadamente, a frase acima está com um problema gramatical, pois o advérbio de intensidade menos sofreu uma flexão de gênero, contrariando a norma que orienta a invariabilidade dessa palavra. Portanto, o correto é: a mãe sempre foi menos paciente que a filha. Seguindo. Advérbio do ponto de vista sintático. O advérbio refere-se a um verbo, a um adjetivo, a uma locução adjetiva, a um advérbio ou uma locução adverbial e também, às vezes, a um substantivo, exercendo somente a função sintática de adjunto adverbial. Exemplos: sempre trabalhou muito. Muito, o advérbio de intensidade, muito modifica o verbo trabalhar. Permaneço bastante disposto. O advérbio bastante modifica o adjetivo disposto. Comprou um carro muito fora da moda. O advérbio muito modifica a locução adjetiva fora da moda. As crianças dormiram mais tarde. O advérbio mais modifica o advérbio tarde. E assim consecutivamente. Se vocês quiserem ler com mais calma, lembrem-se que na plataforma Eduque vocês vão ter acesso a essas aulas para vocês verem e reverem sempre que quiserem. Classificação dos advérbios. A classificação dos advérbios ocorre a partir da circunstância que expressam. Com isso, a nomenclatura gramatical brasileira, NGB, reconhece 7 classificações: lugar, tempo, modo, intensidade, afirmação, negação e dúvida. Advérbios de lugar: longe, perto, aqui, ali, lá, junto, acima, abaixo, embaixo ou abaixo também, atrás, adiante e etc. Por exemplo, estamos perto da casa de nossos pais. Esses advérbios são muito importantes porque a gente usa eles no dia a dia da nossa comunicação verbal. Então, por exemplo, embora você não saiba a classificação das palavras que você utiliza, você as utiliza no dia a dia. Quando você, por exemplo, está falando com a mãe, com um colega, com um amigo, com um parente. Toda vez que você diz que você vai a algum lugar
ou você quer apontar um objeto ali no espaço onde você se encontra, você faz uso de advérbios de lugar, por exemplo. Também temos os advérbios de tempo, que eu vou voltar já já no slide, mas eles também são fundamentais. Já devem ter ouvido sobre aquela teoria da relatividade geral de Einstein, que fala sobre que o tempo é relativo ao tempo e espaço. Eu não sou de física, mas é mais ou menos por aí. Então, o tempo e o espaço, eles são fundamentais para nós falantes, que nos comunicamos, podermos agir sobre o mundo e também expressar nossas ideias, sentimentos e também influenciar os outros. Mas vamos voltar para os slides. Advérbios de tempo: hoje, ontem, amanhã, já, jamais, nunca, sempre, antes, cedo, etc. Exemplo: você sabe que jamais viverei sem seu amor. E os advérbios de modo: bem, mal, melhor, pior, assim. E a maioria dos advérbios terminados em mente: cautelosamente, suavemente, felizmente. Exemplo: preciso agir cautelosamente. Para quem não conhece a palavra, cautelosamente se refere a uma atitude que a gente tem que tomar cuidado, que a gente tem que ir devagar, não pode avançar demais, porque a determinada situação ali pode oferecer perigo. Então, os advérbios de modo também são fundamentais, como todos os tipos de advérbios. E esses a gente utiliza muito quando a gente se refere à ação do verbo dentro da oração ou da frase, porque ele modifica diretamente o verbo, embora ele possa modificar outros agentes também, tá? Vamos seguindo. Vamos fazer uns exercícios para a gente colocar em prática o que a gente aprendeu agora? Atenha-se aos excertos poéticos em evidência, ou seja, trechos poéticos em evidência, e em seguida responda as questões. Poema só para Jaime Ovalle. Quando hoje acordei, ainda fazia escuro, embora a manhã já tivesse avançada. Chovia. Chovia uma triste chuva de resignação, como contraste e consolo ao calor tempestuoso da noite. Então me levantei. Bebi o café que eu mesmo preparei. Depois me deitei novamente. Acendi o cigarro e fiquei pensando. Humildemente pensando na vida e nas mulheres que amei. Manuel Bandeira. Os termos em destaque classificam-se como advérbios. No caso de uma resposta afirmativa, procure justificá-la, indicando também a circunstância expressa por eles. Vamos pensar e vamos voltar lá. Vou ler de novo para vocês terem tempo para pensar, tá bom? Poema só para Jaime Ovalle. Quando hoje acordei, ainda fazia escuro, embora a manhã já estivesse avançada. Chovia uma triste chuva de resignação, como contraste e consolo ao calor tempestuoso da noite. Então me levantei, bebi o café que eu mesmo preparei, depois me deitei novamente. Acendi o cigarro e fiquei pensando. Humildemente pensando na vida e nas mulheres que amei. Os termos que ele se refere no exercício são novamente e humildemente. Então, o que vocês acham? Será que novamente, humildemente são advérbios? Vamos ver a resposta? Sim, pois indicam circunstância expressa pelo verbo e, de acordo com esta, classificam-se como um advérbio de tempo e modo. A B. Transforme-os em locuções adverbiais correspondentes. Ou seja, vamos lá. A gente vai pegar a palavra novamente
e transformar em locução adverbial, assim como também a palavra humildemente. Então, vocês devem saber que outras locuções, para serem classificadas de locuções, elas precisam serem compostas de 2 ou mais palavras. Uma palavra só, ela não pode ser classificada como locução. Para elas assim existir, tem que ser de 2 ou mais palavras, entendem? Então, o exercício ele funciona o seguinte: você vai pegar novamente e, interpretando o que ela quer dizer nesse contexto, vocês vão fazer com que ela se desmembre em 2 ou mais palavras e também assim como humildemente. Vamos lá ver? Transforme em locuções adverbiais correspondentes. Novamente, eu acho que dá para, de novo, e com humildade. Com humildade. Essas 2 palavras, com humildade, são uma locução adverbial, assim como também de novo, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado dos exercícios e agradeço novamente a presença de vocês nessa aula e com muito prazer me despeço dessa vez. E não esqueçam, é muito importante que vocês procurem a plataforma Eduque para vocês verem as aulas com mais calma, reverem se assim for necessário e para revisarem, para vocês não esquecerem desse conteúdo tão importante da nossa vida, da nossa prática de letrados que nós somos, né? Então tá, muito obrigado e até a próxima.